Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades da UFPE. Eu sou Daniel Rodrigues, professor do Departamento de Educação desta universidade. O nosso tema hoje é um tema que me chama muito a atenção, né, quando a gente preparou, que é o Natal na Palestina, ontem e hoje. É um tema que a gente vai conversar aqui com o André Frege, da Aliança Palestina Recife, né, que já esteve aqui conversando com a gente sobre a Palestina. Depois ele vai se apresentar, é um palestino na diáspora, né, na expulsão, e com o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Esdras Peixoto. Um prazerzão aqui estar com vocês, aqui dentro desse programa que você está. Também queria ressaltar que a gente também está em podcast. Além de 99.9 na Rádio Universitária, a gente também está em podcast que você pode acompanhar. Hoje eu estou aqui junto também com o Zé no áudio e com o Rafael na produção de vídeo. Primeira questão, afinal, como é que foi esse Natal na Palestina há 2023 anos atrás? Quem era esse sujeito histórico que a gente chama de Jesus e que tem uma implicação enorme, né, no mundo ainda hoje? Reverendo. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, André? Um abraço para quem está ouvindo a gente aí na rádio ou no podcast. Não houve um Natal, talvez tenha havido um nascimento, né? Esse nascimento é um nascimento em circunstâncias bastante desfavoráveis. Uma mulher que não tinha aonde se hospedar, porque estava em viagem com seu companheiro, José, cumprindo um edito, cumprindo lá uma ordem de se alistar, de serem recenseados, né? E o censo era uma obrigação tanto pecuniária quanto militar, mas também dentro de uma perspectiva de controle, dentro de uma perspectiva de fornecer dados de inteligência para o Império. A Palestina e todo aquele território, né, do Oriente, do chamado ali crescente, né, do Médio Crescente, estava sob o domínio do Império Romano. Então, nessas condições desfavoráveis, teria havido uma mulher chamada Maria, que com seu companheiro José precisou fazer o alistamento na cidade de origem de José, do seu nascimento, que seria Belém, que geograficamente fica na Cisjordânia, né? Então, esse nascimento é o marco inaugural do que anos depois, né, foi retomado, ressignificado pelo cristianismo, pela cristandade, a partir também da festa do Sol, né, uma festa do calendário solar, né, o solstício. Isso tudo foi retomado, reprocessado e foi dar no Natal, né? Os evangelhos não são alheios a essa história. Mateus retrata esse acontecimento, o evangelista Mateus, de uma forma. Lucas é o outro evangelista que fala do Natal, já o aborda de uma perspectiva bastante diferente. Mateus insere Jesus Cristo dentro do judaísmo, faz uma genealogia, né, coloca a visita de Reis Magos para dar essa ideia de ligação forte com Davi, de ligação forte com toda aquela herança, né, ou aquele passado, aquela memória, né, de grandeza e expectativa de redenção de Israel. Isso depois vai ser utilizado, inclusive, para alimentar esperança no povo de uma vinda, né, do Salvador, uma segunda vinda de Jesus recentemente. Em Lucas você não vai encontrar reis magos, você encontra os pastores. Então é uma perspectiva mais popular, uma perspectiva mais centrada no povo e não na realeza. Então os evangelhos e toda a Bíblia de um modo geral, ela não tem uma linguagem uníssona, uniforme, né? Você tem ali diversos pedaços que formam um grande mosaico. Então é um caleidoscópio. Você precisa fazer a leitura da Bíblia, a leitura do Natal, a partir de uma perspectiva, não é? Muito mais centrada na libertação, né? Muito mais centrada no propósito, que é até subversivo, se você consegue alcançar as entrelinhas dos evangelhos, que é a perspectiva de contestar os impérios, contestar as opressões,
contestar tudo aquilo que sufoca, não é, a nossa possibilidade de sermos humanos totalmente, plenamente. Interessante, né? Essa possibilidade, né, da interpretação são as possibilidades que se apresentam nas igrejas, por exemplo. A diversidade de teologias das igrejas é justamente a diversidade do povo, né? E falando do povo, Fred, tem, claro que o Brasil mesmo é constituído de um povo que originário, o povo indígena, que é oprimido quando chegam os portugueses, né? Quando os portugueses trazem em navios tumbeiros os africanos para cá, né, morrendo no meio de um banheiro fechado, cheio de grades, cheio de correntes, as pessoas vieram dentro de navios sem poder se levantar, tomar ar fresco, só se levantava, né, na hora para não se perder enquanto mercadoria. O próprio povo brasileiro é um conjunto, depois os europeus, migrantes, etc. E lá também não era diferente, né? A constituição do povo que mora, o que a gente pode chamar de hoje Palestina, também foi um processo histórico. Mas vamos fazer um retorno. Quem é o povo, onde que nasce o Jesus histórico? Fred, por favor. Boa noite, né? Pelo horário do programa, a todos e todas que nos acompanham, professor Daniel, reverendo Esdras, há uma década era meu professor no seminário anglicano, né? E a gente está aqui se reencontrando. E aí nessa perspectiva eu vou trazer um pouco dessa história da vida na Palestina, mas a partir dessa própria perspectiva que Esdras estava colocando aqui em relação a essas leituras, não é, que os evangelhos fazem da história de Jesus. E aí nessa leitura e nessa construção que é o próprio Império Romano e Constantino que faz essa junção, porque o próprio Deus Sol, né, tinha uma simbologia forte para o Império Romano e poderia inclusive fazer com que os soldados, né, aderissem a essa pretensa religião, esse cristianismo, né, que se afigurava. Nessa leitura desse Natal que é celebrado a partir do 25 de dezembro, ele me encontra porque eu sou filho da diáspora, eu sou um semita, né, típico. Se a gente for olhar hoje um grupo político representando o sionismo, a gente já conversou aqui em outras oportunidades, a gente não vai encontrar os traços dos povos originários da Palestina, como o povo cananeu, o povo filisteu, o povo hebreu, não é? Porque agora nós, o povo palestino hoje, original, é realmente o povo que tem aquela história com aquela terra, né? E no meu caso, eu sendo filho da diáspora, porque meu pai e minha mãe nasceram em Belém. Em Belém. Na terra onde pretensamente Jesus teria... Não, a família toda, se for buscar a árvore genealógica aí, é toda assentada na Cisjordânia, em Belém, né? E era interessante que minha mãe mesmo, já no final de sua vida, com Alzheimer, né? Ela jamais esquecia de fazer a narrativa da Nakba, que ela vivenciou, o período da limpeza étnica, né? Ela sempre falava, né, quando das expulsões, das violências, dos terrorismos, ela dizia: eu nasci em Belém. E ela dizia: a terra onde Jesus nasceu. Até com muito... uma identidade. Uma identidade. Aí, assim, a identidade religiosa e a identidade histórica com a terra, né? E aí, essa perspectiva de nascer na mesma terra onde Jesus nasceu nos traz também como um ponto para a gente tratar a questão da religião na história da Palestina, né? Porque a questão palestina, muitas vezes, há um discurso que tenta tornar complexo e tornar religioso o conflito. Não, é meramente uma disputa territorial a partir da autoproclamação do Estado de Israel. A gente já conversou sobre isso aqui em outra oportunidade, em 1948, e com a Nakba, a catástrofe da Palestina, a intenção era expulsar o povo palestino do seu território original. A Nakba, você pode explicar um pouquinho para o ouvinte? Sim, eu vou explicar da Nakba, mas dizer que antes desse processo de limpeza étnica, que é Ilan Pappé que vai trazer esse termo, e ele vai ser incorporado ao universo vocabular da resistência, né, a limpeza étnica da Palestina, um livro de Ilan Pappé. Antes dessa limpeza étnica,
quero registrar, e aí é só pesquisar na história, que é muito importante que as pessoas que nos acompanham, nos ouvem, né, nos escutam, que sempre o que a gente aqui traz, que as pessoas também pesquisem, né, porque é importante, é fundamental hoje, diante de tantas narrativas, diante de tantas verdades e pós-verdades, que as pessoas, quando recebam a informação, elas procurem investigar a origem daquela informação, né? E aqui a gente trata especificamente de história. Trabalhamos de Natal também, estamos tratando do Jesus histórico, né? Mas aí, essa Nakba, essa catástrofe palestina, ela foi precedida de um momento em que pessoas que professavam a fé judaica, pessoas que professavam a fé no Islã, pessoas que professavam a fé cristã, viviam harmonicamente na Palestina. Sim. Não existia conflito, não existia disputa de hegemonia de religião, de jeito nenhum. Aliás, é bom também a gente ressaltar que a comunidade palestina em Recife ela é toda formada por uma diáspora oriunda de Belém, de Betlehem. E 90% ou mais da comunidade palestina em Recife, assim como era, né, no período da Nakba, né, essencialmente cristã, porque a maioria da população de Belém, de Betlehem, quando aconteceu a Nakba, o que foi a Nakba, que é uma palavra em árabe que significa catástrofe, foi um momento em que, após a partilha decidida pela ONU, através da resolução 181 em 1947, a Inglaterra abandona o seu dever de cuidar do seu mandato lá na Palestina e deixa a população palestina à própria sorte para enfrentar um movimento sionista que já tinha se armado de milícias. As milícias sionistas, Irgun, Ster, Haganah, Lehi, começavam a promover o terror na Palestina para, a partir dessa promoção desse terror, conseguir o intento de expulsar o povo palestino do seu território original. Em 1948 existiam 1.500.000 palestinos e palestinas vivendo na Palestina histórica. E nesse momento, com todas as migrações de eurojudeus e eurojudias, né, egressos da Europa, aproximadamente 640.000 judeus e judias viviam da Palestina. A proposta aprovada da ONU dividia o território, ficando 57% mais ou menos do território para Israel e 42% porque tem o status próprio de Jerusalém, que seria uma espécie de Vaticano, para a gente exemplificar, para as pessoas entenderem, né? Por que Jerusalém seria uma espécie de Vaticano? Porque para as três religiões monoteístas do tronco abraâmico, Islã, cristianismo, judaísmo, Jerusalém é considerada uma terra sagrada. Então, dentro dessas circunstâncias da Nakba e de tudo mais, ainda tem umas memórias, né, a partir das pessoas que vieram, memórias de Natal, da vida na Palestina, né? Sim, é sobre a Nakba, né? A minha mãe, assim, ela contava que ela veio ao Brasil com 10 anos, né? Saiu em março chegou em março de 49, que foram 3 meses de viagem de navio, né? Ela falava muito, assim, como era a responsabilidade de proteger as minhas tias mais novas, as irmãs delas mais novas. Então, quando houvesse bombardeios, os aviões sobrevoassem lá Betlehem, né? Primeiro as cortinas eram colocadas nas casas, né? Para não perceberem que havia residências ali, naquelas localidades, né? Porque ali, se a gente pensar em 1930, não não existia ainda essa configuração de cidades urbanas como nós temos hoje, né? Então, assim, a própria estrutura social da Palestina era uma estrutura muito de vilas, de aldeias, era um mundo rural, não é? Tanto é que na Nakba, no processo de limpeza étnica da Palestina, as milícias sionistas elas destroem 521 aldeias palestinas, né? E esse é o retrato histórico que é através do plano Dalet que é colocado lá por Ilan Papé. Mas aí ela contava essas histórias, inclusive pegar as duas irmãs mais novas e correr para as montanhas, para os esconderijos que já sabiam de ela, né? Assim, criança, né? Infância, criança tendo que lutar pela sobrevivência, né? Mas também falava da questão, a produção artesanal de
azeite de oliva, né? Porque a oliveira é o símbolo da Palestina, e o Estado de Israel hoje, com a colonização, promove muito a derrubada de oliveiras, né, nos territórios ocupados, justamente por esse vínculo do povo palestino com essa árvore tão simbólica, né? Que aliás o próprio Yasser Arafat, primeiro da paz, usava um ramo de oliveiras, né? E aí minha mãe falava, né, do processo de, com os pés, né, esmagar as azeitonas, e ela sempre comentava em relação aos azeites que comia aqui no Brasil, dizendo, André, ou falar com meu irmão também, né, esses azeites aqui não prestam. Bons eram os azeites na Palestina, né? Em relação a memórias de Natal, a gente trouxe a tradição, porque a gente teve essa tradição, eu passei a minha vida inteira com a tradição da culinária palestina, né? Assim, eu posso dizer que eu fui um privilegiado de apreciar todas as iguarias, assim, era o dia a dia nosso essa alimentação, mas quando chegava a época, não do Natal especificamente, mas da Semana Santa, os ovos, a gente comia ovos pintados, minha mãe pintava os ovos porque era uma tradição, aliás, se a gente olhar ali no Oriente, na Rússia também, né, fazem aqueles ovos pintados, né, enfim, são lembranças que mostram que a vida cotidiana na Palestina, antes dessa partilha injusta, né, antes dessa e depois desse processo de tentativa de expulsão do povo palestino, era uma vida em que as pessoas poderiam conviver, com perdão da redundância, assim, de forma harmônica, no caso, assim, independente de religião professada, né, se o Islã, se o cristianismo, se o judaísmo, mas assim, eu acho que por enquanto essas memórias já ajudam a compreender. Muito obrigado, Fred. A gente está terminando esse bloco e já a gente parte para o segundo bloco, discutindo um pouco sobre o Natal, discutindo um pouco sobre essa atualidade da Palestina. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Então voltamos novamente para o programa Realidades. Estou aqui com o reverendo Esdras Peixoto e André Frege, da Aliança Palestina. O tema é Natal, Palestina, ontem e hoje. E aí eu queria resgatar um pouco esse debate que se tem no Brasil, reverendo, sobre a questão do Jesus negro. O que representa essa ideia de pensar nessa situação na Palestina, né, com um povo formado, que não é um povo branco europeu, e veio a toda uma teologia, um pensamento que fala de um Jesus negro? Essa é uma ideia importante, revolucionária, e muda a maneira como a gente vê a nossa sociedade. Põe tudo de ponta cabeça, porque a religião, o cristianismo, teve um papel central na organização da nossa estrutura enquanto sociedade. O cristianismo, por termos um Jesus branco, legitimou a escravidão, né? Era impossível, se a gente pensasse que Jesus era alguém de tez escurecida, a gente promover a escravidão da forma que promovemos. Então, isso não aconteceria. E hoje em dia, quando a gente repara os negros e as negras, que são pobres, que são periféricos, que são excluídos, que são as vítimas preferenciais dessa nossa sociedade de exclusão, e a gente compara com esse Jesus que foi perseguido, que foi marginalizado, que andou e veio da periferia, que quando criança, se a gente der crédito ao relato do evangelista, né, de Mateus, precisou ser um refugiado, né, precisou sair para o Egito por conta da mortalidade infantil, mas não a mortalidade infantil qualquer, né, na verdade do assassinato das crianças, do assassinato promovido por Herodes, né, que perseguiu. E a gente vê tudo isso hoje, né, no conflito Israel-Palestina de uma maneira muito forte, e não tem como fugir disso, né? São realidades que nos chocam. Mas essa ideia do Jesus negro não está longe, não é um delírio, não é um mero ativismo, não é recorrer a um recurso narrativo, não. É recuperar uma base histórica,
porque na verdade o povo da Palestina, seja judeu, seja galileu, enfim, seja samaritano, era um povo muito misturado. Quando Esdras e Neemias, Esdras, o meu xará, né? Esdras e Neemias voltam sob a autoridade de Ciro e trazem a elite do povo que tinha ido cativo para a Babilônia, ele chega lá e vê uma realidade misturada. E vê a boa vontade dos samaritanos que vêm e diz: olha, vamos construir juntos, vamos construir com vocês. Né? E Esdras disse não, Neemias disse não, a gente não quer mistura não. Quem casou com mulher que não é mulher de linhagem judia, separe. E houve esse apartamento, e aí você teve a configuração de Samaria, onde ficava o reino de Israel, e de Judá. Então Esdras e Neemias inauguram ali, fundam o judaísmo. Esse judaísmo que a gente vê mais com clareza, né? E que chega até nós por conta dessas resistências que o povo judeu tem, né? Resistências culturais. Eles estão lá e permanecem com essas suas crenças e com seus ritos, e isso é uma coisa que a gente precisa respeitar, que é uma coisa muito interessante. Mas houve esse primeiro momento de cisão, e o povo, na verdade, é um povo muito misto. Jesus vem de uma mulher chamada Maria, que é de Nazaré. Nazaré fica na Galileia, Galileia é periferia, né? Por acaso, talvez ele tenha nascido em Belém, né? E Belém era território da Judéia naquela época, hoje é Cisjordânia. Mas tudo isso que a gente lê hoje, com os olhos de estados nacionais, com os olhos, né, a partir da nossa própria maneira de viver, na verdade uma forçação de barra. Nada disso era a organização político, étnica, religiosa daquela época. Então é preciso você tirar do texto várias camadas que foram, né, empoeiradas, que foram então soterradas pelas ideologias, principalmente ideologias europeias, né, ou europeizantes, que fizeram com que a gente tivesse uma imagem de Jesus que não era a imagem correta, tendo em vista as possibilidades históricas. Né? Etnicamente, Jesus não pode ser aquele que aparece nas representações dos livros. Vai ser uma representação do povo europeu, né? Branca, Maria, com aquela tez branca, com aquela... representa quem reinterpretou, acho que essa ideia que você levanta é o nosso desafio de povo brasileiro, né? De interpretar inclusive o racismo que está posto nisso. Né? Isso, eles fizeram essa apropriação e se projetaram naquelas imagens. Né? Então, de certo modo, nós deveríamos fazer isso também, só que numa outra perspectiva, não de dominação, de libertação. Nós deveríamos reinterpretar a Sagrada Família do ponto de vista da sua coloração, da sua racialidade, do ponto de vista da sua etnicidade, para promover libertação. Esse é um grande ponto, um ponto muito importante. Quando a gente lê o livro do Êxodo, né, a gente vê um povo escravizado saindo em libertação. Mas quando a gente pega o segundo momento desse povo, esse povo está partindo para uma guerra de ocupação. Né? Essa é a leitura que se faz. Embora outros estudiosos mostrem que pode ter havido uma infiltração, uma convivência, mas a leitura majoritária é que houve uma guerra. Essa guerra de conquista, aquele território foi conquistado a quem? Aos cananeus e aos filisteus. Então, se houve uma primeira ocupação, né, essa ocupação foi dessa geração, dessas primeiras gerações, ou como eles leram, essa ocupação de território. Então, a possibilidade real é que tenha havido muito mais convivência pacífica, convivência harmônica, com períodos de hegemonia e de predominância de um ou outro grupo étnico, né? Dentro da dinâmica ali do sobe e desce, que era muito característico. Ali era um corredor de passagem, né, de diversas potências do Médio Oriente, e nunca houve um território puro, no sentido de haver uma pureza étnica. Isso é uma construção do judaísmo muito tardio, né, a partir desse retorno do exílio babilônico, e uma tentativa de se manter algum nível de identidade. Aí você reafirma o templo, aí você reafirma
o monoteísmo, porque até as práticas monoteístas elas são muito questionáveis como majoritárias antes, né, do retorno do exílio babilônico. É interessante que esses processos todos têm sempre por trás uma grande potência, né, uma disputa territorial, e diante desse processo da discussão do embranquecimento, a gente, inclusive no mundo capitalista que está cheio, os grandes interesses, Israel é a mão do grande interesse dos Estados Unidos, a gente nunca pode esquecer que tem outros natais nesse meio do caminho, que é o Natal, por exemplo, do Papai Noel de uma grande empresa de refrigerante. Né? Tem história que ela começa no século passado, no início do século passado, século XIX, né? No finzinho, e cria um personagem a partir de uma ideia religiosa do Santa Claus, né? do santo Nicolau, né? São Nicolau, do santo que atendia a criança, e botam uma roupa para representar as suas cores e vender mais refrigerante no final do ano, que é frio. Então, gostaria que vocês analisassem essa modificação do Natal, né, de um processo histórico que tem uma perspectiva de libertação, para um processo que se torna elemento do capital, elemento de maiores vendas que existem na fase do ano, né, tirando outros mecanismos que tem, Dia das Mães, né, Black Friday e outros, é o Natal, né, a partir de uma lógica de compra e venda. É uma lógica capitalista, né, a mercantilização do Natal, né, isso é uma constatação, praticamente um fato axiomático, né, mas eu até vou partilhar com o reverendo Esdras essa questão, mas eu queria aproveitar, e quando se falava aqui da apropriação por parte do universo europeu, né, da situação, aí eu queria fazer uma ressalva aqui, trazer um ponto em relação à discussão religiosa, porque nesses longos períodos de dominação da Palestina por sumérios, assírios, babilônios, persas, né, no período turco-otomano é onde a convivência entre as religiões ela se dá de uma maneira mais pacífica, a gente pode usar esse termo, né? Essa ressalva eu queria fazer. E em relação a essa apropriação, eu quero falar sobre a apropriação que o sionismo fez do judaísmo. Sim. Porque esse é um ponto que a gente precisa sempre estar trazendo novamente, sempre estar destacando, porque Israel é um estado político fruto de um movimento político que é um movimento sionista, colonial, um movimento supremacista, mas o judaísmo não se vê representado pelo Estado de Israel e pelo sionismo. Então, quando nós ativistas, nós pessoas que, assim, a gente está numa data, né, tão especial, que não é mercantilista, é uma data que simbolizaria o nascimento dessa figura histórica do Jesus, que viria libertar as pessoas das opressões, né, das amarras, libertar as pessoas das suas próprias autoescravizações. Então, nesse período, a gente resgata o senso de humanidade, porque a luta que nós fazemos contra o Estado de Israel, contra o sionismo, nada tem a ver de luta contra o judaísmo. E o que a gente testemunha hoje no mundo, judeus e judias se posicionando também enfaticamente, contundentemente contra o Estado de Israel. E aí, se você pesquisar, você vai ver o movimento Not in Our Name, não em nosso nome, que é isso que judeus e judias no mundo inteiro, né? Você veja o movimento Jewish Voice for Peace, Voz Judia pela Paz, né? Ressaltando isso. Então, o sionismo ele se apropria do judaísmo para justificar, através de uma narrativa mitológica, teológica, né? Uma narrativa que, até quando a gente fala em narrativa mitológica, a gente tem essa construção desses símbolos que necessariamente não são símbolos históricos, para justificar o que? Essa carnificina, esse massacre, isso que a gente fala que está acontecendo na Palestina, as pessoas não acompanham nos meios de comunicação que omitem nesse genocídio mediático, mas um massacre de crianças inocentes, a repetição do que o reverendo Esdras falou aqui, da matança das crianças de Herodes, né? Hoje a gente pode dizer que o
Netanyahu é o Herodes da atualidade, né? Reverendo. Então, sobre essa questão da mercantilização, né, é uma evidência, a gente não foge disso. A Coca-Cola criou um personagem e o capitalismo tem esse poder, né? De, através da propaganda, através dos seus artifícios de marketing, transformar tudo em mercadoria, transformar tudo numa possibilidade de venda. E o nosso Natal, o Natal brasileiro, e o Natal da cristandade, dos cristãos, não é o Natal da Coca-Cola, nem o Natal do Papai Noel, né? Então, no Brasil, muito menos. As tradições do pastoril, né, as tradições dos folguedos populares, do ciclo natalino, elas estão realmente muito deixadas de lado, né? A gente não valoriza a questão própria dos presépios, né? E tudo isso foi muito esquecido. Então, há sim um avanço do capitalismo sobre isso, mas é essa mentalidade que tomou conta, né, do mundo todo, e a mentalidade do lucro, da ganância. E você estava dizendo, Daniel, que já é uma espécie de porta-aviões, né, dos Estados Unidos. Uhum. E há muitas afinidades do ponto de vista do pensamento. E essas afinidades vêm de uma leitura equivocada, incorreta da Bíblia. Porque quando os fundadores dos Estados Unidos saem da Inglaterra, eles saem, não é, pensando que vão para uma terra prometida e vão fundar ali uma terra onde mana leite e mel, e vão combater as nações indígenas que já estavam ali desde sempre naquele território, e vão acreditando que isso é uma missão divina. Então há ali o tal do Destino Manifesto, que é uma ideologia nefasta, porque coloca um pensamento beligerante, belicista, né, apoiado numa ideia religiosa e de que você tem a garantia divina de que vai acontecer, não é, conforme Deus prescreveu, e que você está eleito. Os Estados Unidos, né, de modo geral, tem essa mesma pretensão de ser um povo eleito, né, um povo eleito para levar a democracia. Como os judeus têm essa crença de que eram um povo eleito. E tudo isso nasce de uma leitura equivocada do Êxodo. Né? Quem lê melhor o Êxodo, né, o livro do Êxodo, que parte da libertação e da conquista, ou da libertação para a conquista, é a teologia da libertação, que talvez seja o primeiro pensamento decolonial, pós-colonial, né, a se firmar, porque acontece aqui, em solo latino-americano, através de pensadores e pensadoras nossas, e refletem de uma maneira muito crítica e criativa, né, a teologia, de modo geral, propondo caminhos de libertação quando a gente vivia auges, né, os auges das ditaduras na América Latina, de um modo geral. Então, a gente não pode pensar o Natal se a gente não fizer uma boa crítica de como o Natal é também um instrumento de dominação, de alienação, e é o contrário do que Jesus Cristo veio para ser, porque na nossa crença, na nossa fé, Jesus Cristo vem para nos oferecer liberdade, para nos oferecer solidariedade, fraternidade, sororidade, então possibilidade de vida. E o capitalismo suga tudo isso. O capitalismo transforma tudo em mercadoria e vai cada vez pagando de uma maneira mais mesquinha, né, com moeda falsa, essa promessa. Eu vou dialogar mais uma vez com essa questão que você coloca, Esdras, porque se a teologia da libertação é uma construção nossa contrária ao destino manifesto, né, que é essa imposição teoideológica, é importante a gente também trazer à tona a questão do dispensacionalismo cristão. O que significa isso? Porque as pessoas se perguntam por que tantas igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, dentro do evangelicalismo, apoiam, né, explicitamente o Estado de Israel. Né? Porque essa ideologia, essa teoideologia sionista cristã foi uma formulação teológica, não surgiu do nada, a partir de reverendos lá da Europa, né, que criaram uma narrativa de que para a volta de Jesus se concretizar, seria necessária a restauração de Israel, né? Mas o Israel da Bíblia não é o Estado político de Israel, o Estado sionista. E aí as pessoas que manipulam, né, as mentes de fiéis, né, as suas
igrejas, nas suas denominações, aí colocam que esse Estado político aí, sionista, esse Estado de segregação, de apartheid, né? Esse Estado genocida, se veria assim com esse propósito de cumprir essa construção teoideológica, porque nas escrituras não consta a presença de um Deus que estimula toda essa violência, toda essa opressão, esse genocídio, né? Então, terminamos aqui esse bloco, já a gente volta para mais um bloco para pensar esse nosso Natal, né, na Palestina, ontem e hoje, e aqui no Brasil também. Já voltamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Agora vamos ouvir o depoimento de Sandra Guimarães, que morou por muitos anos em Belém, na Palestina. Eu pisei na Palestina pela primeira vez em 2007 e me mudei para lá em 2008. Foram muitos anos morando e trabalhando em Belém, e a minha casa ficava na Rua da Estrela, a rua que termina na Igreja da Natividade e que, segundo contam, segue o caminho feito pelos Reis Magos até o estábulo onde Maria pariu o menino Jesus. Eu tive muitas experiências marcantes durante os quase 10 anos que morei lá. As amizades que fiz e que me acompanham na vida foi o que a terra de Jesus me deu de mais precioso. O povo palestino é extremamente acolhedor e generoso. Descobrir a cultura palestina, principalmente a culinária, rica em pratos que honram os vegetais, foi maravilhoso. A colheita das azeitonas, que acontece todo ano no mês de outubro, me marcou bastante também. Pude acompanhar o processo de colher as azeitonas, levar para a prensa, ver os frutos se transformarem em azeite e degustar o azeite das azeitonas que eu e minhas amigas tínhamos colhido. Aliás, o azeite palestino é, na minha opinião, o melhor do mundo. E muitas oliveiras são centenárias. Algumas têm mais de 1000 anos. Dizem até que a oliveira mais velha do mundo está lá, pertinho de Belém, e tem 5000 anos. Mas claro que não tem como morar na Palestina e não sair afetada pela situação de extrema injustiça da qual esse povo é vítima há mais de 75 anos. O território palestino começou a ser colonizado por sionistas, colonos vindos da Europa, nos anos 40, e desde então não teve um só dia em que o projeto israelense de colonização do território palestino não avançasse. Um só dia em que a limpeza étnica do povo palestino não fosse a política motora de Israel. Ter sido testemunha de alguns dos crimes cometidos pelo poder colonial me afetou profundamente e eu ainda tenho pesadelos com o exército israelense, com os colonos israelenses. Agora, imaginem os traumas que as vítimas desses crimes são obrigadas a carregar. O Natal na Palestina é uma coisa tão linda que é até difícil explicar. Além de ser celebrado pela população cristã palestina, pessoas palestinas muçulmanas também celebram o nascimento de Jesus, pois o Islã considera Jesus como um profeta tão importante quanto Maomé. Na noite de Natal, a cidade inteira vai para a Praça da Natividade, de frente à Igreja da Natividade, que fica toda iluminada nessa época do ano. E o clima é de alegria e união. Aliás, de frente à Igreja da Natividade fica a maior mesquita de Belém, e a convivência entre palestinas e palestinos das duas religiões é tranquila, realmente uma relação de irmandade. Infelizmente, a Palestina está atravessando a fase mais sombria da sua história desde a grande limpeza étnica de 1948, quando as tropas sionistas expulsaram 2/3 da população nativa da Palestina para criar o Estado de Israel em cima da maior parte da Palestina histórica. Há mais de 2 meses, Israel bombardeia a faixa de Gaza, o pedaço da Palestina que fica na fronteira com o Egito. E no momento em que estou gravando essa mensagem, são quase 20.000 pessoas palestinas assassinadas por Israel em Gaza, das quais 70% são mulheres e crianças. Israel está bombardeando hospitais, matando pacientes e equipes médicas, privando a população de mais de 2 milhões de habitantes de água, comida, eletricidade e medicamentos. População que já vivia sob um bloqueio total, aéreo, marítimo e terrestre, imposto por Israel há 16 anos.
O que está acontecendo em Gaza é um genocídio, reconhecido por várias organizações internacionais de direitos humanos. E antes que alguém venha dizer que Israel está se defendendo do Hamas, na Cisjordânia, como chamamos a parte do território palestino que faz fronteira com a Jordânia, não tem Hamas e Israel segue assassinando a população civil, incluindo mulheres e crianças. Como Mohammed Heitam al-Tamimi, que tinha 2 anos quando foi assassinado pelo exército israelense com uma bala na cabeça no dia 5 de junho desse ano. Ele estava dentro do carro com o pai, na cidade de Ramallah. Ou Adam Samer al-Hul, de 8 anos, da cidade de Jenin, assassinado por um soldado israelense com uma bala na cabeça, atirada de uma distância de 15 metros há poucas semanas. Enquanto isso, o mundo assiste ao genocídio do povo palestino ao vivo, numa total indiferença. Pior, enquanto ajuda Israel financeiramente ou politicamente a cometer esse genocídio, além de garantir impunidade total a esse Estado criminoso. Esse Natal vai ser um Natal de dor e indignação para o povo palestino. Um Natal de sangue e horror para o povo de Gaza. Enquanto gravo esta mensagem, o povo de Gaza é morto lentamente, de fome e de sede, ou é assassinado de maneira brusca sob as bombas israelenses, ou agoniza embaixo dos escombros, onde milhares de pessoas feridas aguardam a morte, pois o socorro não consegue chegar até elas, já que Israel está bombardeando ambulâncias e atirando nos socorristas. No dia 17 de dezembro, 2 palestinas cristãs, Nahida e Samar, mãe e filha, foram assassinadas por soldados israelenses dentro da Igreja da Sagrada Família, em Gaza. Não existe lugar seguro em Gaza, nem mesmo dentro das igrejas. Mas, nesse Natal, eu peço que quando vocês estiverem celebrando o nascimento de Jesus, sigam os ensinamentos dele e se elevem contra as injustiças. Lembrem que, como cantava Timbalada, Jesus, desde menino, é palestino, é palestino. Depois desse depoimento, nós estamos aqui e vamos conversar um pouco sobre um elemento estratégico desse, né? O menino Jesus, né? Se fala muito de criança, né? E hoje a gente vem numa situação em Gaza que uma grande parte de crianças foram assassinadas, né? Elas estão sofrendo com bombardeio, com todo esse processo. Os números de mortos levantados hoje, fora os que não se sabe, que estão nos escombros, uma faixa de 8 mil crianças e quase 50 mil crianças com doenças, enfermas, feridas. Fora isso, eu queria ouvir de vocês como é que está a infância dessa criança, né? As que estão vivas, as que estão lá, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, claro que de formas diferentes. Absolutamente comprometida essa infância, o trauma, a perda, o luto, a violência, a revolta, isso vai ter um impacto duradouro, permanente na vida dessa geração, né? Esses momentos que nos tocam, imagine se eles nos afetam aqui, imagine o efeito disso lá no local onde está acontecendo, né? Então, não se pode dizer que vai haver um Natal, porque não há espírito, né, para celebração, não há espírito para confraternização. O que sobra do Natal para essas crianças, para os palestinos, é a esperança, que a gente não pode perder a esperança. Não uma esperança ingênua, né, romantizada, mas uma esperança de que as coisas podem ser modificadas desde que se haja luta, resistência e que se busque justiça. Então há um trabalho político, a esperança tem um componente político que a gente não pode, né, deixar de lado, não. A gente precisa acreditar que essa situação pode ser alterada, porque senão a gente vai se resignar. E é melhor estar revoltado do que estar resignado em certas situações, né? A gente precisa permanecer firme na luta solidária, né, no gesto concreto de apoio à causa palestina, O povo palestino tem direito à sua autodeterminação, tem direito à liberdade, tem direito à vida, dignidade e a território. Então isso é algo que a gente não questiona, é algo que a ONU não questiona. Israel muitas vezes tem sido um Estado pirata, porque tem se furtado a cumprir as resoluções que ele mesmo, né, aceitou quando da origem do seu Estado. Isso a gente não pode de maneira nenhuma deixar de lado ou olvidar. Agora, criança
de fato, é perspectiva de futuro, né? Os profetas diziam que uma criança vos nasceu, um filho se nos deu, falando a respeito de Jesus Cristo. E para nós, pessoas cristãs, Jesus Cristo é essa fonte de esperança inesgotável. Por mais difícil que seja a situação, esperança sempre. É esperança de que algo vai acontecer, mas não que vai cair do céu, né? Que a gente vai construir aqui na história. Então, esquecer um pouco a eternidade, pensar na história. É na história que as transformações acontecem. E a nossa fé nos fortalece para sermos agentes dessa transformação. As crianças, né, elas são, na verdade, as maiores vítimas desse momento, desse conflito de Israel na faixa de Gaza, mas também não desprezar que na Cisjordânia também Israel tem feito suas incursões, né? A gente fala desse número assim, aproximado de 10 mil crianças, né? Mas a gente precisa trabalhar menos a questão de números e saber que ali são vidas humanas que foram interrompidas e os traumas se estendem a todas as famílias, né? E a gente tem há mais de 70 dias já, né? A gente vem acompanhando os relatos diários, né? Desse sofrimento, dessa tragédia humanitária. Para as pessoas terem uma ideia, já 1.900.000 dos 2.200.000 habitantes da faixa de Gaza foram deslocados, né? Estão vivendo em abrigos. As estatísticas apontam que é um banheiro para cada 495 pessoas. Quer dizer, a vida está em condições subhumanitárias. E isso tudo traumatiza crianças, adolescentes, né? Até a faixa dos 17 anos, as pessoas que ali nasceram na faixa de Gaza nunca viram o mundo lá fora, porque Gaza vive sob um sítio, né? Gaza é um campo de concentração. Então, o que é que a gente pensa, pode imaginar? E aí a gente retoma aqui para finalizar, primeiro indicando um documentário chamado Nascidos em Gaza, que é justamente sobre crianças que ficaram mutiladas após outros, né, dos tão frequentes bombardeios israelenses na faixa de Gaza, né? Praticamente anualmente Israel promove esses massacres, né? Mas aí a gente, voltando ao nosso tema do menino Jesus, esse menino Jesus cresceu e o seu ministério foi um ministério que tinha essencialmente como mensagem o amor. E o amor não como um sentimento que a gente demonstra um carinho, mas o amor essencialmente como um movimento. É isso. Se eu tenho amor, se eu me declaro uma pessoa cristã, eu tenho que colocar de forma prática essa solidariedade que Esdras fala, essa fraternidade, essa sororidade, esse amor, para que transforme a realidade desse mundo, né? Transforme a situação lá na Palestina. Então a gente, nesse final aqui, faz esse apelo humanitário para que as pessoas não silenciem, não permaneçam em sua indiferença. Quando entrar 2024, já que o ano novo se aproxima, que nesse novo ano, cada qual de nós estejamos dispostas a exercer um papel para garantir a justiça, a dignidade, a vida plena para todas as pessoas. Eu estava a agradecer aqui ao reverendo Ezra e a Frege nesse nosso programa, e André trouxe um texto aqui que eu vou ler aqui de Frei Beto, né? Frei Beto é um dos homens importantes da teologia da libertação, e ele escreveu, está publicado na Fundação Perseu Abramo na internet, e eu vou ler trechos aqui que eu acho que diz muito. É um texto de Frei Beto, como já disse, de 7 de dezembro desse ano. O título é Natal na faixa de Gaza. Neste Natal, Jesus nasce em Gaza, não na manjedoura exposta em um curral, mas entre escombros do que resta das moradias de seus habitantes. Não nasce cercado de animais, e sim de bombas detonadas, balas de fuzil Tar atiradas contra a população civil. 950 tiros por minuto, granadas e gases letais,
e os voos assassinos dos caças F-35. Jesus nasce e ignora que seus pais, que pretendiam se refugiar no Egito, foram atingidos mortalmente por uma chuva de bombas bunker busters jogadas pelas tropas israelenses. Agora não é o rei Herodes que passa centenas de crianças ao fio da espada, é o governo sionista de Netanyahu na ânsia de vingança e de exterminar aqueles que são considerados animais humanos. Segundo a declaração do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, Jesus e seus pais não encontram acolhida em Belém. Tiveram que se abrigar em um curral. Do mesmo modo, famílias palestinas foram sumariamente expulsas de seus lares para dar lugar aos colonos sionistas, que não reconhecem o direito de a nação palestina instituir o seu legítimo Estado. Escorraçadas, essas milhares de famílias foram confinadas nos estreitos limites de Gaza e da Cisjordânia, controladas por tropas israelenses como se fossem subhumanas, sobrevivendo em condições análogas a campos de concentração a céu aberto. Jesus nasce hoje sem que magos venham presentear-lhe com ouro, incenso e mirra. O que ele ganha agora são 12.000 toneladas de bombas desde 7 de outubro. 33 toneladas de explosivos por quilômetro quadrado, equivalente à potência de uma bomba atômica. Não há coro de anjos nem cânticos de glória a Deus, e sim o grito estridente de sirenas de alarme e o silvio aterrorizante de projéteis disparados pelos canhões mortíferos dos tanques Merkava. Jesus nasce sob o selo da discriminação. Por ser palestino, por ser filho bastardo de um casal nazareno que tanto José quis abandonar Maria ao sabê-la grávida, por ser um sem teto, por sua família ter ocupado a terra de uma chácara em Belém, por ser considerado blasfemo e usurpador do título de Filho de Deus. Jesus mais uma vez é rechaçado em sua própria terra. Se seus conterrâneos são impedidos de formar seu Estado, qualquer ação de autodefesa que desencadeia será qualificada de terrorista. Epípedo que jamais a grande mídia utilizou quando Menachem Begin, em 22 de julho de 46, explodiu em Jerusalém o hotel King David e matou 91 pessoas. Nem quando mais de 200.000 pessoas, todas inocentes, foram cruelmente assassinadas, o maior atentado terrorista de todos os tempos. As bombas atômicas atiradas pelo governo dos Estados Unidos sobre as populações civis de Hiroshima e Nagasaki. Sim, o Hamas rompeu a linha da guerra justa ao sequestrar mais de 200 pessoas, a maioria civis. Mas quem reage às determinações administrativas feitas pelo governo de Israel e que mantém nas prisões cerca de 5.000 pessoas sem acusações formais? Jesus nasce em Gaza e agora já não podem matá-lo, pois haverá de ressuscitar em cada criança, em cada jovem, em cada cidadão palestino, consciente de que as terras das vinhas e das oliveiras guarda em seu solo as cinzas de seus mais longínquos ancestrais. Frei Beto. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
أنا دمي فلسطيني. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.